Bom dia. Ei, bom dia. Bom dia. Bom demais com vocês. Espera a galera chegar aí. Deixa eu pegar o meu pincel. Galera, e a questão do livro? E aí, o que aconteceu? Já conseguiram os livros novos? Já ou não? Eu já. Já, né? Todo mundo tem um livro novo aí, livro 3. Ei. Eu coloquei uns exercícios lá por via das dúvidas para no Alunos Book, duas listas de questões, né? Uma não precisa me enviar nada, é simplesmente só para revisar o capítulo anterior. Bom dia. Bom dia, Rafaela. E aí, a ideia era que vocês façam aqueles exercícios para fixar enquanto algumas pessoas ainda vão à escola pegar o livro, tá? Então tá lá o material no Alunos Book, são 5 questões, então a turma dá 10. Né? Nós temos o nosso cronograma, um para hoje, outro para quarta-feira. Bem tranquilinho. Dentre as 5, deve ter uma difícil, provavelmente. Né? Mas acredito eu que vocês vão conseguir fazer. Das 5, pelo menos umas 3 é certo de fazer muito rápido. Só para a gente tentar. Bom dia, tio. Bom dia. Só para a gente tentar, né, dar tempo para os colegas que estão aí tentando ainda ir à escola buscar o livro 3, para que... Hoje eu vou passar aula rosa, pelo visto. Meu computador decidiu que a cor de hoje é rosa. E você? Minha cor preferida é o rosa. Arrasou. Inteligência artificial. Isso aí, agindo. Galera, pô, tem pouca gente hoje, hein? Mas, enfim, vamos voltar para aquelas questões que nós estávamos fazendo. Só estou abrindo aqui o material para gente, das questões que vocês mais erraram. E aí a gente... Esqueci aqui mesmo. Então, compartilhando a minha tela com vocês. Então, essa aqui é do nono ano A. Já fizemos o 2, fizemos o 3. Nós estamos falando que é a questão para ser anulada. A 4. Não sei se nós fizemos. Nós vamos fazer a 4, então. Então, olha só. Aqui eu estou no nono ano A. E a quarta questão que teve... Bom dia. Bom dia. E a quarta questão que... Aqui eu só fiz download das 5 questões que vocês mais erraram, né? Então, dentro dessas 5 questões que vocês mais erraram, tem a questão número 4, isso aqui é para o nono ano A, onde que ela fala assim: uma aeronave sobrevoa uma localidade isolada, em linha reta,
horizontalmente. Ela se move com velocidade constante em relação ao solo e abandona uma caixa com suprimentos. Desconsidere a resistência do ar. Com relação ao ponto de vista de um observador no interior da aeronave, a trajetória da caixa descreve uma linha reta vertical. Provavelmente vocês notaram parábola, mas lembra que a trajetória depende do observador? Então, se o observador está dentro do avião, está com a mesma velocidade horizontal que essa caixa adquire, né? Então, quer dizer que para essa pessoa dentro da aeronave, vai ser uma trajetória linha reta vertical. Porém, se perguntasse em relação ao observador fora da aeronave no solo, ele viria uma parábola. Então, tem que ficar bastante atento ao comando da questão. Então, aqui, ó, linha reta vertical. Letra C, nossa resposta correta. Eu acredito que o que levou vocês a errarem foi que vocês marcaram parábola e segue o baile sem ler essa informação. Com relação ao observador no interior da aeronave. Essa informação. Então, esse foi o erro, tá, gente? Então, quando vocês forem fazer uma questão, sempre fiquem atentos, se possível for, grifem o comando. Quando a questão de física for teórica, então, grife o comando. Porque aí você vai te nortear. Vou fazer a última aqui da galera, do A. Depois eu faço as duas últimas do B. Galera, daqui a pouco, depois eu mostro para vocês as listas que eu enviei lá na Alunos Book. A gente discute algumas coisinhas ali. E, por favor, peçam os pais de vocês ou alguma pessoa, algum responsável para ir à escola buscar esse livro 3 para que a gente possa, na quarta-feira, já começar a discutir assuntos do livro 3, tá, gente? Na quarta-feira. Então, vocês têm hoje, tem amanhã para fazer isso. Galera, um cubo foi lançado de 0,8 metros de altura na direção horizontal com velocidade inicial de 3 metros por segundo. Considere que a aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado e que a resistência do ar é nula. Desprezando a velocidade do ar, calcule o módulo da velocidade em relação à direção horizontal. Vocês perceberam que essa questão aqui, ela está mais elaborada do que aquela questão que estava lá, que nós fizemos, que eu falei que uma questão seria anulada. Então, ó, o cubo foi lançado de 0,8 metros de altura, na direção horizontal, com velocidade inicial de 3 metros por segundo. Considerando a aceleração da gravidade igual a 10 e que a resistência do ar é nula, desprezando a velocidade do ar, calcule o módulo da velocidade em relação à direção horizontal. Gente, de novo, uma questão assim, sem nexo, porque, cara, ele já me dá uma velocidade aqui, ó. Ó, vou grifar aqui, já me dá essa velocidade. Ele fala que não tem resistência do ar. Ele já fala isso também. Não tem resistência do ar. E ele quer calcular o modo da velocidade em relação à direção horizontal. Ele quer calcular a velocidade horizontal. Eu não sei o que vocês fizeram nesse exercício aqui, né? Eu, particularmente, professor, não sei o que vocês fizeram nesse exercício para chegar a uma determinada resposta. Mas é uma questão que a galera começa a errar bastante, né? E aí eu fico assim, caramba. Não foi essa questão. Na nona, né? Então, gente, olha só. Foi diferente as questões. Opa, deixa eu voltar no compartilhamento, que eu parei no compartilhamento. Então, gente, eu particularmente achei essa questão aqui também uma questão meio, assim, sem... Como pode dizer para vocês? Acho que eu iria fazer Essa... Chelsea, mas acho que ia dar errado. Não, mas essa questão aqui, esse comando aqui, ó, tá errado. A velocidade em relação à direção horizontal, né?
Então, na realidade, ele está pedindo a velocidade que ele chega ao solo. Então, poderia ter perguntado assim, calcule o módulo da velocidade, né, que o objeto chega ao solo. Show! Aí a gente faria aí nós faríamos por Pitágoras. Aí teria uma resposta. Então, eu estou sentindo que algumas questões aqui estão sendo muito mal elaboradas. Mas vamos fazer assim. Então, ó, quando ele chega ao solo, suponhamos ele caiu daqui, né? Ele faz essa trajetória aqui, ó, e chega ao solo aqui. Quando ele chega ao solo, ele chega com duas velocidades. Essa aqui eu já sei que é 3. E essa aqui, vertical, eu não sei quanto que vale. Né? Eu já sei que essa é 3, já que não tem resistência do ar. A velocidade horizontal que ele sai daqui é a mesma que ele chega aqui. Mas se você analisar, não tem 3 aqui na alternativa. Então, por isso que eu falo que o comando da questão, ó, está diferente das alternativas. Então, eu vou calcular a velocidade que ele chega na vertical. Ou seja, a velocidade que ele chega ao solo. Como eu não tenho tempo de queda, eu nem preciso calcular, eu vou aplicar Torricelli. Então, ó, velocidade que ele vai chegar ao solo, vai ser a velocidade que ele saiu, mais 2 vezes a aceleração vezes a distância. Já que a velocidade vertical, vou chamar isso aqui de VY, ó. E essa aceleração minha aqui é a gravidade, tá? Como é um lançamento horizontal, ele sai lá da mesa, né, dessa altura com a velocidade inicial 0. Então, cortei. Então, a velocidade que ele vai chegar ao solo, na vertical, ao quadrado, vai ser igual a 2 vezes a aceleração da gravidade, que vale 10. Essa distância é a altura que ele caiu, que é 0,8. Então, quer dizer que a velocidade que ele vai chegar ao solo na vertical vai ser igual a 2 vezes 10, 20, 20 vezes 0,8, 16. Então, a velocidade que ele vai chegar ao solo na vertical vai ser igual a raiz quadrada de 16. Então, a velocidade que ele chega ao solo vai dar 4 metros por segundo. Então, quer dizer que ele vai chegar ao solo com duas componentes da velocidade. Uma componente vertical e uma componente horizontal. A componente horizontal não mudou, que é essa aqui, ó, V0x, e essa VY. Então, eu tenho aqui 3 metros por segundo. E aqui, ó, eu tenho agora 4 metros por segundo. Aí me perguntando, professor, como é que eu vou calcular a velocidade que ele chega ao solo? Então, Que é esse? Oi? seria 5? Seria 5, né? Esse meu triângulo, retângulo de cateto 3 e 4, minha hipotenusa vale 5. Então, uma questão, de novo, o comando foi mal elaborado. Desprezando a velocidade do ar, calcule o modo da velocidade que o cubo chega ao solo. Essa deveria ser a pergunta. Tá? O que eu estou calculando não é a velocidade horizontal, nem a vertical. Estou calculando a velocidade que ele chega ao solo. Ele chega com duas velocidades. Não sei se vocês perceberam, é por isso que tem aqueles saltos em distância nas Olimpíadas. Os corredores, quando eles saltam, eles não caem em pé, eles caem deslizando, né? O que faz ele deslizar? É porque a velocidade que ele chega ao solo é uma velocidade diagonal. Ele tem duas componentes. Ele tem uma componente horizontal, que foi que ele estava correndo, e tem a componente vertical, que é que ele caiu, ele saltou a determinada altura e caiu. Aí ele cai em diagonal, ele desliza naquele caixa de areia. Tá? Então aqui é uma questão mal elaborada devido ao comando. Mas pelas alternativas a gente conseguiria chegar à resposta. 5 metros por segundo. Aplicamos um Pitágoras aqui e resolvemos o exercício. Correto? Dúvidas até aí?
Então vamos. Agora é do B. Deixa eu apagar isso aqui. Alguma pergunta aí? Gente, alguma pergunta? Estão colocando aqui presença aqui. Chegaram atrasados essa galera. Eu fiz a 3. Não foi? A última que eu fiz do B foi a 3, né? Que nós subtraímos e tal. Então vamos para a 4. Ó, já fizemos, hein? A 4 nós já fizemos. É a mesma, tá? É a 4 do B. É a mesma 4. É a mesma que nós fizemos lá. Acabamos de fazer. Que deu a letra A a resposta. Sim? Eu acredito que vocês erraram essa devido ao comando. Não é? Eu tenho certeza disso. O comando... Tá? Devido ao comando. E aí? Vamos para a questão agora, então, número 5. Deixa eu dar uma olhada aqui. Qual imagem mostra corretamente a indicação dos vetores da velocidade horizontal e vertical de um objeto abandonado de uma bancada? Gente, vocês estão percebendo que aqui também, de novo, não sei como ele estava lá, mas aqui ele trocou, né? Ó, horizontal não é VY, é VX. Ó, e aqui tá até VX também no desenho, tá vendo? E vertical é VY. Galera, vocês estão me ouvindo? Sim, Vocês sim, perceberam que aqui no texto está diferente do que está na imagem? realmente. Então, de novo, ó, o Sasuke tá cagando esse negócio aqui, tá? E eu vou falar com eles, ei, o que tá Eu fico acontecendo imaginando aí? quem fez isso. Deveria estar muito. Sei lá, o cara fez. Ele deveria estar dormindo na hora, acordou no meio da noite e vai fazer esse negócio. Então, vamos lá. Galera, então, nós vamos trocar velocidade horizontal Vx, velocidade vertical Vy. É abandonado de uma bancada. Ele quer saber como é que vai ficar esses componentes. Então, gente, o que nós já sabemos? Nós sabemos assim, deixa eu pegar um pincel aqui para a gente poder riscar. Ó. Nós sabemos que Vx... Ai, meu Deus. Nós sabemos que Vx é constante, não pode mudar. Só que Vy, ele começa pequeno, começa a 0. Quando ele sai da mesa, ele não tem a componente vertical ainda. Aqui em cima só tem Vx. Aí, à medida que ele vai descendo, essa velocidade Vy vai aumentando até chegar no solo, que é a máxima. Então, eu tenho que achar um vetor que, assim, no começo é assim, suponhamos, tentar manter o mesmo tamanho. Vou fazer de azul o Vy, aí Vy começa a aparecer. Aí depois, Vx continua e Vy vai estar um pouquinho maior. Aí Vx continua e aí Vy um pouquinho maior. Por que a minha velocidade Vx continua constante e a minha velocidade Vy não tem no início, é 0, e a partir do momento que ele abandona a mesa, ela começa a ser aumentada? Porque na vertical, o meu movimento é uniformemente variado. Então, eu tenho que achar um desenho que tenha mais ou menos isso aqui. Tá? Mais ou menos isso aqui. Então, vamos lá. Deixa eu pegar o meu cursor aqui. Então, A não pode ser, a B não pode ser,
Sobrou para a gente essa daqui. Essa aqui podia ser, ó. Tá vendo que VY está aumentando um pouquinho, ó. Então, a única que dá para a gente aqui é essa aqui, que corresponde à letra D, ó. A tá sempre A, B, C e D. Então, nossa alternativa correta seria essa daqui. Tranquilo para vocês? De boa? Que Conversa boa. comigo aí. Beleza. As outras estão tudo errada. A primeira, a bola tá fazendo uma curva, ela tá voando. Não entendi a pergunta. É que, tipo, nas primeiras tem a setinha apontando pra É porque não foi cima. uma pergunta, não, tio. É porque a primeira, a setinha tá pra cima e pra É. trás. A bolinha não tá caindo, ela tá voando. Ela é mágica. Uhum. Era como se tivesse alguma força empurrando ela para cima, né? Isso. Entendi. Não, perfeito. Mas foi uma questão que teve um índice de erro alto, né? Então, alto que eu falo assim, foram 5 que vocês mais erraram no exercício Eureka. Galera, acho que nós fechamos nossa atividade. Alguma pergunta? Não, tio. Não, né? Então, deixa eu abrir para vocês aqui. Deixa eu limpar os desenhos e deixa eu abrir para vocês as atividades. CCR, nono ano, movimento, pensamento. Aqui, ó, revisão, lançamento vertical 2. Vocês estão conseguindo ver aqui? Revisão, lançamento horizontal 1. Estão conseguindo visualizar? Ok? Sim. Sim, né? Então, são 5 questões que eu pedi para que vocês tentem fazer, tá? Então, eu gostaria que vocês tentassem fazer essas questões hoje. Aí, na quarta-feira, a gente faz uma correção, né? Uma Você correção. vai mandar essa Já atividade está no no... Alunos Book. Já está lá. Tá, ok. Já está lá. É um PDF. Não precisa enviar nada para mim, tá? Você faz um caderno bonitinho, tá? Faz um caderno e aí as dúvidas de vocês a gente tira na próxima aula, tá? E eu preciso que vocês peçam alguém para que possam pegar o livro de vocês, o livro 3, tá? Eu já pedi para minha mãe ontem. Isso. Se Deus quiser, tá comigo. Isso aí. O que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar para vocês um simulador do nosso próximo capítulo já, né? Vou começar a discutir alguma coisa com vocês do nosso simulador. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu dar uma pausa e vou abrir o nosso simulador. Só para a gente entender qual é a diferença, o que nós estamos estudando e o que nós vamos estudar agora. Então vamos lá.
Deixa eu retornar ao compartilhamento. Simulações. Física. Só um minutinho. Lançamento de projéteis. Se vocês ouvirem, vocês falam para mim, tá? Aquele do canhão. Aqui. Vamos lá então, gente. Ó, esse simulador é o mesmo simulador, não muda nada, né? Só que nós vamos ter agora uma nova interpretação. Lembra que a gente, antes, nós lançávamos alguma coisa de uma determinada altura e paralela à horizontal, né? Nós chamamos isso aqui de lançamento horizontal. Show? Só que agora não vai ser isso, não. Agora a gente vai chamar isso aqui de lançamento... de lançamento oblíquo. Por que lançamento oblíquo? É um lançamento ou lançamento de projétil. É um lançamento que eu vou ter sempre um ângulo para lançar. Tá claro isso? Então sempre eu vou lançar determinado ângulo. Né? Sempre eu vou lançar em um determinado ângulo. Então, a partir de agora, a gente não está pegando esse objeto e levando a determinada altura, por exemplo, numa borda de uma mesa, no edifício, não. Eu estou lançando do solo. Tá? Daí o nome lançamento de projéteis. É como se a gente fizesse parte de um exército, nós tivéssemos que lançar projéteis. E aí, galera, quero que vocês entendam o seguinte. Eu posso alterar esse ângulo aqui, ó. Então, eu posso colocar 30 graus. Deixa eu ampliar aqui para vocês poderem visualizar. Então, ó, eu posso colocar aqui 30 graus, eu posso colocar 45. Esse ângulo é ângulo entre o solo e o meu projétil, tá? Entre o meu lançamento. Então, quer dizer que toda vez que entre o solo e o meu projétil tiver um ângulo diferente de 0, então ele vai ser maior do que 0 e menor do que 90, eu falo que isso é o lançamento oblíquo ou lançamento de projétil, é a mesma coisa. Vamos escrever isso aqui. Então, ó, eu agora vou ter um ângulo de lançamento. Esse cara aqui, ó, no caso ele está 45 como exemplo, nós vamos usar ele, chamar ele de θ. E esse ângulo θ aqui agora, ó, esse ângulo θ vai ser chamado agora de ângulo de lançamento. Show? Ângulo de lançamento. Para ser chamado de lançamento oblíquo, tem algumas condições, tá, gente? Para que isso aqui, ó, para que essa representação aqui seja chamada de lançamento oblíquo, então, ó, lançamento oblíquo, ou também chamado de lançamento de projéteis, o meu ângulo θ, que é esse ângulo de lançamento, ele vai ser maior do que 0 grau e vai ser menor do que 90 graus. Por que, professor, que ele não pode ser 0? Porque se ele for 0, gente, não é um lançamento oblíquo. Seria um lançamento horizontal. Se ele for 90, não é também um lançamento oblíquo, seria um lançamento vertical para cima. Então, o ângulo vai sempre oscilar entre maior que 0 e menor que 90. Na realidade, gente, esses ângulos aqui, eles permeiam ali 30, 45 e 60. São os ângulos mais comuns utilizados para a gente.
Tá? Tranquilo até aí? Então, lançamento oblíquo, lançamento de projéteis. Existe um ângulo de lançamento. Esse ângulo de lançamento ele é formado pelo horizontal e pelo eixo imaginário aonde eu vou lançar esse projétil. Então, tem um ângulo ali. Né? Então, esse meu projétil ele será lançado. Ele será lançado aqui, ó. Show? Aqui. E aqui é o solo. Então, esse ângulo aqui, ó, dessas duas retas que eu fiz, esse ângulo aqui dessas duas retas que eu fiz, ó, que é o ângulo de lançamento. Show? Então vamos lá, vamos começar, vamos ver o que vai acontecer. Então vamos lá. Deixa eu apagar aqui agora e nós vamos limpar todos os desenhos. Eu vou apagar aqui e vou fazer os lançamentos para que vocês possam analisar. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer com 30 graus. Não vou mudar a velocidade. Vou colocar a bola um pouquinho maior para a gente poder enxergar. Tá? Vou deixar a gravidade 10. Tá? E nós vamos lançar. Tá. Vocês perceberam que a trajetória dela foi uma parábola, show? Eu tive um ponto mais alto, que foi aqui, ó, exatamente aqui. A minha altura máxima foi de 14 metros, 14,03. Show? E o tempo de voo, o tempo que ela chegou ao solo foi em 1,8 segundos. Então, a altura máxima atingida por esse projétil foi 14 metros. E em 1,8 segundos ela chegou ao solo. Eu vou aumentar o ângulo agora. Eu vou lançar ela com um ângulo de 45 graus. 45 graus. Vamos ver o que vai acontecer. Opa. O que aconteceu agora? Né? O que aconteceu agora? Ela foi um pouco mais longe, tá vendo? Então, vamos ver a distância. Ó, a distância que ela percorreu, que é o seu alcance, 32,4. Olha o alcance que ela foi com 30 graus, 28,6. Ela gastou 1,8 segundos para chegar ao solo. Então, ó, eu tenho algumas informações aqui. Deixa eu tentar fazer uma tabelinha aqui do lado aqui, para a gente escrever isso aí. Então, ó, com 30 graus, eu vou lançá-la com 30, vou lançá-la com 45 e vou lançá-la com 60 graus. Show? E aqui eu tenho, ó, vou colocar tempo de voo, vou colocar aqui, ó, altura máxima, né? H de altura máxima, deixa eu escrever melhor um pouquinho aqui. Vou colocar assim, ó, altura máxima, H máximo. Vou colocar aqui tempo de voo e vou colocar aqui alcance, A de alcance. Então, para 30 graus, ó, o tempo que ela permaneceu no ar foi de 1,8 segundos. Então, esse é o tempo de voo dela. Vou fazer de vermelho. Para 30 graus, o tempo de voo foi de 1,8. O alcance foi de 28,06. A altura máxima, vamos ver a altura máxima? (14,03 metros). Então, a nossa altura máxima... Não seria 4,05? Deixa eu ver aqui. Isso mesmo, obrigado. Eu olhei errado.
4,05. Perfeitamente. 4,05 metros. Agora vamos ver os dados. Opa! Vamos ver os dados agora com 45 graus. Ó. Qual foi a altura máxima? 8,1. 8,1. Vamos ver o tempo de voo? Tempo de voo, 2,55 segundos. Vamos escrever isso. E qual foi o alcance? 32,4 metros. Agora, gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou lançar ele agora com um ângulo de 60 graus. E aí, eu quero que vocês falam para mim que merda. Foi. Vocês acham que ele vai mais alto? A altura vai continuar aumentando? Vocês acham que ele vai ser maior ou menor do que 8 metros de altura agora, a altura máxima? Vai ser maior. 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 O tempo de voo dele, vocês acham que vai ser maior ou menor do que 2,55 segundos? Maior. Maior. E o alcance dele, vocês acham que vai ser Menor. maior? Menor. Por que você acha que é menor? Eu acho que é menor porque ele, tipo, ele foi lançado mais pra cima do que pra frente. Aí ele acaba, né? Então vamos ver? Qual foi sua altura máxima? 14,4 metros. Não é isso? Então, perfeito. Não, 2,14, tio. A altura É dele 2,14. 12,14 metros. Vou colocar meu óculos para melhorar isso aqui. Depois, qual foi o seu tempo de voo? Vamos ver o tempo de voo? 3,1 segundos. E qual foi o seu alcance? 27,9. Deixa eu ampliar aqui para ver se está exatamente onde que eu preciso. Deixa eu aqui. Caiu aqui, ó. Ó. Onde que eu estava, não era onde que ele caiu aqui, ó. Ó, 3, então o tempo de voo dele é 3,12 segundos. Deixa eu melhorar isso aqui. 3,12 segundos. E o seu alcance, 28,06. Deixa eu apagar aqui. E vamos colocar 28,6. Olha que observação importante que nós vamos tirar daqui. Nós estamos percebendo que se eu aumento o ângulo de lançamento, ó, eu estou aumentando, não estou? Para o que eu estou aumentando? Se eu aumento o meu ângulo de lançamento, a minha altura máxima também aumenta. Perfeito? Tranquilo até para vocês? Meu tempo de voo também aumenta. Então, quanto maior o ângulo de lançamento, mais alto eu vou, mais tempo eu permaneço no ar. Agora, eu posso falar isso para o meu alcance? Não. Não posso. Vocês já estudaram geometria, né? Estudam matemática. E qual é 30 e 60? São ângulos o quê? Os ângulos têm alguma relação. São ângulos, lembram de complementar, suplementar? O que eles são, 30 e 60? São ângulos o quê? Complementares. Complementares. Por que eles são complementares? Porque juntos eles formam 90 graus, certo?
Todos os ângulos complementares terão alcances iguais. Perfeito? Ângulos complementares terão alcances iguais. Que mesmo? Então, se eu jogar com 40 e jogar com 50, vai ter o mesmo alcance. Porém, se eu lançar com 50 graus, eu vou ter uma altura maior, um tempo de voo maior, mas o alcance será o mesmo. Claro, da resistência do ar. Tranquilo? Então, ó, à medida que eu aumentar o ângulo de lançamento, ele vai mais alto, então essa altura máxima é maior. Se eu aumentar o ângulo de lançamento, o tempo de voo também é maior. Agora, o alcance ele aumenta de 0 até 45 graus, e a partir de 45 graus ele começa a decrescer. Se eu aumentar o ângulo aqui, ó, suponhamos aqui, ó, vou lançar ele agora com ângulo de 70 graus. Só para vocês terem uma ideia, ó, ele vai cada vez mais perto na horizontal, ó. À medida que eu aumento o ângulo, o que acontece com ele, ó? Ele vai mais alto, porém ele cai mais perto. Então quer dizer que o meu alcance ele aumenta até eu chegar a 45 graus. Então em 45 graus é meu alcance maior. E a partir do momento que eu ultrapasso esses 45 graus do meu ângulo de lançamento, o que acontece com o meu alcance? Vai só diminuindo. Ângulos complementares têm alcances iguais. Galera, é isso aí que eu tinha que falar para vocês hoje. Anotem todas essas informações. Na próxima aula, a gente corrige aqueles exercícios e começamos a falar sobre a alteração da velocidade no alcance, na altura máxima e no tempo de voo. Tá? Depois, na sexta-feira, a gente fala da gravidade e na próxima semana a gente já entra com as fórmulas. Tá? Galera, um forte abraço. Anota isso aí, tira um print, façam anotações, faça seu resumo, porque na próxima aula a gente vai complementar esse resumo com a velocidade de lançamento e com a gravidade. Tá bom. Tchau, tchau, Silvio. Tchau. Até a próxima aula. Até a próxima aula. Uma ótima semana para vocês, tá, gente? Tchau.